Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um momento que a gente está chamando de reunião de acordo, mas na verdade é um momento da gente fazer os combinados, né? Da gente poder conversar um pouco sobre como a gente vai seguir daqui para frente nessa jornada aí da Residência em Software 2023.2. Como é um momento de troca, de interação e de construção juntos, né? Eu não estou aqui para impor nada, para apresentar nada, pelo contrário, estou aqui para receber de vocês. Eu queria pedir que todo mundo ligasse as câmeras para a gente fazer essa troca o mais intensa possível, mais completa possível, que a gente vai precisar bastante um dos outros aí. Adilson, você levantou a mão? Precisa falar alguma coisa? Era para perguntar se nessa lista de presença pode colocar o e-mail pessoal, mas respondendo ali no chat pode sim. Então tá bom. Então, pessoal, esse momento foi reservado para a gente construir juntos os acordos de forma que a gente seja capaz de interagir e desenvolver bem os nossos estudos, os nossos trabalhos ao longo dos próximos 5 dias. Então, a gente vai estar marcando esse encontro para levantar a expectativa de todo mundo, entender o que cada um está vivendo, né? O que precisa para conseguir chegar num lugar adequado para poder se desenvolver e estudar dessa forma. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar, só para eu ver mais ou menos como é que a gente começa, né? Alguém de vocês já participou de alguma atividade em grupo, onde juntos vocês construíram as regras, né? Os combinados, a forma de conduta de um determinado trabalho, de um determinado negócio a ser feito, um projeto a ser feito? Algum de vocês já vivenciou essa experiência de construir juntos os acordos para desenvolvimento de um trabalho? Se alguém já vivenciou, levanta essa mãozinha, apertando o reactions ali embaixo, por gentileza, só para eu ter uma noção. Vitor, Adilson, Gustavo. Algum de vocês quer compartilhar como é que foi essa experiência de construir juntos, né, em equipe? Quais seriam a conduta, o acordo, né, feito aí para desenvolvimento de um trabalho? Se quiser, só abrir o áudio. Então, eu participei de um treinamento interno de uma empresa privada e nesse treinamento interno dessa empresa privada era um pouquinho da parte front-end essencial, né? Uhum. Aí era em grupo, a gente teve alguns trabalhos foram 4 meses, e durante esses 4 meses a gente teve alguns trabalhos que a gente podia fazer. Por mais que o trabalho fosse às vezes individual e a correção fosse individual, a gente se reunia bastante pelo Discord e sempre trocando ideia. Gente, eu acho que tipo, o header da página poderia ser feito dessa maneira. Acho que o formulário poderia ser feito dessa maneira. Acho que foi um trabalho bem legal, assim, por mais que cada um tivesse o seu a ser corrigido, foi feito meio que em Entendi. grupo, né? Teve muita troca, né, de conhecimento, de como iam desenvolver aquele trabalho, né? E é importante, é legal e tem a ver com isso que a gente está falando. Mas a ideia também é entender se, além dessa discussão da forma de como construir, vocês também já tiveram a experiência de como conduzir o trabalho. Por exemplo, assim, olha, vamos combinar que a gente vai sempre se reunir. Vamos combinar que a gente sempre vai conversar um com o outro quando tiver dúvida. Vamos combinar que quando um fala, o outro fica quieto. Não sei, qualquer coisa assim. Das nossas condutas pessoais também, né? Mas é rico, porque isso que você trouxe é uma coisa que vocês vão vivenciar muito aqui na residência, né? Então é bem próximo também disso que você já vivenciou. O Vitor estava com a mão levantada, desistiu, Vitor? Não, que eu vi todo mundo abaixando. No caso, a maioria dos grupos que eu participei foi grupo de escola mesmo. Eu tenho 19 Uhum. anos, então recentemente saí do colégio. Aí o grupo que eu mais participei como cabeça, líder, né? Foi um grupo no ensino médio.
em que a gente tá fazendo um trabalho de ciência e tal. A gente foi lá, fez toda a maquete e tal, mas a gente não tinha ideia do que fazer ainda, como fazer, quem cuidaria dos materiais, quem cuidaria da construção. Aí eu falei, pô, todo mundo tem que pensar em algo para fazer. Então, vamos debater. Debatendo, botando a cabeça para funcionar, e a gente chega num acordo que todo mundo vai apoiar, não vai ter ninguém contra, né? É, Aí a ideia de debater, conversar é sempre muito bem-vinda em grupo de trabalho, estudo, nas equipes. Acho que é diálogo, né? isso. Diálogo é fundamental, a escutativa, né? Ouvir o que o outro está trazendo é fundamental, sem dúvida. Então, isso que o Adilson e o Vitor trouxeram é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. Eles até focaram um pouco mais em como fazer aquela atividade, né? Como desenvolver aquele trabalho e tal. E a gente vai focar um pouquinho mais de como nós vamos nos relacionar para que a gente consiga chegar numa decisão para desenvolver aqueles trabalhos. Mas a construção é muito semelhante. É escutativa, é a comunicação, é se organizar, se reunir, né, para tomar as decisões, e é nesse ponto que a gente vai trabalhar. A gente tem esse momento que a gente chama de acordos, porque a gente vem de uma sociedade, e é normal, não é uma crítica, é só uma constatação. A gente vem de uma vivência escolar, uma vivência de faculdade, que ela é muito competitiva. O mundo é muito competitivo, né? Você está numa escola, a maior parte delas faz você estudar de maneira individual, faz você fazer trabalhos individuais, provas individuais, você é medido por nota. Isso é uma estrutura da nossa sociedade, mas que faz com que a gente seja muito individualista, tudo é muita gente, né? Foi o meu desempenho sozinho, foi o meu trabalho sozinho, é a minha nota sozinha. Eu não sou eu sou uma nota de 0 a 10. Isso é muito comum. Só que quando a gente sai desse mundo educacional e a gente vai para o mundo corporativo, das empresas, e aí muitos de vocês já têm essa experiência, a gente começa a entender, começa a perceber que a gente tem que sair de uma caixinha individual para um outro ambiente totalmente coletivo. A gente precisa o tempo todo trabalhar em colaboração para conseguir chegar naquela nota que a gente antes estudava sozinho, fazia uma prova sozinho e chegava numa nota sozinho. E numa empresa, num trabalho, num segmento empresarial, é um negócio, no trabalho da gente, é muito difícil a gente conseguir fazer tudo sozinho. A gente estudar sozinho, entender como fazer aquele trabalho sozinho, executar ele sozinho e depois o resultado sair bem, porque a gente fez tudo sozinho. Isso é quase impossível. Então, a gente tem que ter uma mudança de mindset muito grande quando a gente entra no mercado de trabalho. E a gente decidiu trazer um pouco desse tema, porque a maioria de vocês já deve saber sobre isso, mas quem não sabe, né, tipo, o Vitor está saindo da escola, entrando no mercado de trabalho, é importante estar atento que isso é uma mudança muito grande. É muito natural você ver uma pessoa que trabalha com você como um concorrente, uma pessoa que eu não posso abrir muito o que eu sei, porque ele vai ficar sabendo o que eu sei, daqui a pouco ele pega uma vaga de promoção, e não é muito assim que funciona, né? Eu tenho pouquíssimo tempo na residência, estou no Serratec há 5 meses só, mas eu tenho mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. E não é só isso que conta, né? Não é só o conhecimento técnico que conta. Tem até um estudo mais do que comprovado e uma máxima que já roda aí no âmbito empresarial, no mundo do trabalho, de que a gente é contratado pelas nossas competências técnicas, ou seja, pelo aquilo que a gente adquiriu de conhecimento na escola, na faculdade, no curso da residência. A gente abre portas, sem dúvida, com nossos estudos, né, com o inglês, a gente abre as portas, sem dúvida. A gente fica mais visível para o mercado de trabalho. Mas a gente só permanece nos lugares que a gente conquistou, nas portas que a gente abriu, se nós tivermos competências comportamentais desenvolvidas. Se os nossos soft skills, se os nossos comportamentos, se a forma que a gente lida com o outro for bem desenvolvido. Então, não basta ter o conhecimento técnico, você precisa saber como se comportar, como agir, né? Como estar em grupo. E esse momento que a gente combinou aqui, que a gente está começando, é para isso. É para a gente
entender o que é importante para cada um de vocês, para que a gente consiga, pelos próximos 5 meses, estudar e trabalhar em equipe. Do início ao fim, a estrutura do curso de residência do Serratec é trabalho em equipe, início ao fim, porque vocês estão sendo avaliados desde agora até o final por pessoas que estão no mercado de trabalho. Os professores são do mercado de trabalho, todo o processo da residência permeia um processo de seleção, então vocês precisam desenvolver com a competência de quem vai para o mercado de trabalho. André, você quer falar? Não, só comentar que eu também participei de um processo para a Shell na época, diferente, não sei, acho que o Adilson falou que foi virtual, não sei se o outro amigo também teve. No meu caso, foi presencial, né? Então a gente teve total liberdade para, enfim, definir funções, organizar o grupo, né? E o importante ali foi uma conversa inicial para que todo mundo pudesse se conhecer e entender melhor o melhor papel de cada um ali naquele momento, né? E a gente Uhum. estava frequentemente sendo avaliado, e principalmente, eu acho que além das skills que a gente tinha ali, específicas, eram as relações interpessoais ali, que nós Sim. estávamos tendo. Então, até como você comentou mesmo, ali naquela situação, mesmo se você viesse a omitir alguma informação por medo, eu posso perder uma vaga, posso perder uma Uhum. situação assim, o grupo era prejudicado. Se o grupo era prejudicado, você também era prejudicado. Então, acho que aqui a gente vai estar nessa Exatamente. mesma situação, sabe? Pensar como uma unidade, né? É verdade. Exatamente isso. As notas são individuais, mas os trabalhos todos apresentados, o resultado é coletivo, né? Então, é muito importante que vocês tenham uma informação muito clara. Vocês, dentro da residência, vocês não estão competindo entre vocês. Até o último trabalho, vocês vão estar em grupo. Vocês estão sendo avaliados em grupo, vocês estão sendo vistos em grupo. Então, vocês não estão competindo entre vocês por uma vaga no final. Vocês estão recebendo uma oportunidade de aprendizado, e aí vocês vão aproveitar de maneira individual, porque não vai depender de outra pessoa você absorver tudo que está sendo oferecido, mas colocar em prática vai, porque todo o trabalho é em grupo. Então, as relações precisam estar harmônicas, todo mundo estar com o mesmo objetivo, todo mundo está alinhado, né? Então, isso é muito importante. Vocês não estão competindo entre vocês estão juntos na mesma jornada, vão passar por desafios muito semelhantes e vão precisar uns dos outros. Então, é uma mudança de mindset quando a gente vem de um lugar competitivo, como é natural na nossa sociedade. Mas isso é um ponto de atenção que é muito significativo e que a gente faz questão de parar para conversar um pouco sobre isso. E quando a gente fala desse grupo, que a gente fala desse coletivo, tem uma outra pergunta para vocês. E aí, levantei as mãozinhas se vocês já tiveram essa experiência. Algum de vocês já vivenciou estar em grupo? Pode ser numa palestra, pode ser numa sala de aula, pode ser em família, numa conversa. Vocês estão em grupo, estão debatendo algum assunto, e aí você está dentro da sua cabecinha lá, você está pensando, poxa, sobre aquele assunto ali. Eu bem tenho uma dúvida sobre aquilo dali, eu acho bem que devia ir para aquela outra direção. Você está ali matutando sobre aquela informação que está ali sendo compartilhada num grupo. E aí, antes que você expresse isso que você estava pensando, outra pessoa vem e fala primeiro. E aí você, pô, estava pensando nisso? Era exatamente essa dúvida que eu tinha, ou era exatamente esse comentário que eu ia fazer? Vocês já vivenciaram isso? Levanta as mãozinhas aí para ter uma ideia se isso é comum, se isso não é muito comum. O pessoal. Pô, uma galera. Nossa, quase todo mundo. Isso, eu vou até roubar uma frase da Thaís, né? E ela fez até as outras 2 reuniões antes dessa aqui. Ela chama isso de inteligência coletiva. E eu concordo com essa nomenclatura que ela adotou. Porque quando estamos alinhados, quando estamos atentos àquele conteúdo que está sendo compartilhado, quando temos objetivos em comum, é natural a gente acabar trazendo pensamentos semelhantes, ideias semelhantes, dúvidas semelhantes, né? Então, essa inteligência coletiva que vocês estão começando a construir aqui dentro da residência, ela vai acompanhar vocês até o final, né? Vocês vão perceber
isso acontecendo nas salas de aula, com conteúdo técnico, vocês vão perceber isso acontecendo na mentoria de carreira, vocês vão perceber isso acontecendo na palestra. Quando acaba uma palestra, às vezes vem um grupo conversa, puxa, você viu o que ela falou? Tem tudo a ver com aquilo que a gente conversou aquele dia, né? Então, isso acontece porque estamos todos com o mesmo objetivo, de adquirir conhecimento, de desempenhar o melhor papel possível, de chegar no final com um bom resultado e aproveitar a oportunidade. Por isso, vocês vão encontrar essa inteligência coletiva. E a construção desses acordos aqui, tenho certeza que vai aparecer essa inteligência coletiva, né? É um grande desafio, porque vocês mal se conhecem, cada um tem uma história diferente, são de gerações diferentes, vêm de lugares diferentes, é muita diversidade junto, e então torna-se um desafio, mas é extremamente possível começarmos juntos a construir acordos que vêm dessa inteligência coletiva, né? Todo mundo vai querer. Então, qual é o objetivo da gente aqui? Falar um pouco sobre isso, fechar esses acordos, e a gente vai fazer uma dinâmicazinha para isso. Vocês estão em 32 pessoas na sala, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir vocês em 6 grupos, aqui dentro mesmo do Zoom, tá? A gente cria salas online, vocês vão ser distribuídos em 6 salas diferentes. O sistema que escolhe é aleatório, não tem nenhuma definição do porquê que vocês caíram juntos, vamos ver o que o destino traz dessa união. E quando vocês estiverem dentro dessas salinhas online por 7 minutos, vocês vão discutir entre vocês, chegar num consenso e trazer para a gente aqui 2 palavras. Essas 2 palavras precisam resumir o que vocês precisam, o que vocês esperam para conseguir desenvolver bem ao longo desses 5 meses. Na verdade, tem até uma pergunta que facilita um pouquinho mais. Vocês vão ter que responder com 2 palavras a seguinte pergunta. Para você estar aqui no curso da residência do Serratec em TIC Software 2023.2, vivenciando essa experiência plenamente, de uma maneira harmônica, saudável, o que você precisa? Essa é a pergunta. E aí a resposta tem que vir em 2 palavras. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Por exemplo, eu e a Pamela, a gente é um grupo, tá? E aí fizeram para ela essa pergunta. O que a gente precisa para conseguir, nos próximos 5 meses, trabalhar em equipe e chegar num bom resultado, felizes, harmônicas, apesar do grande desafio da intensidade e dos problemas que podem acontecer no meio do caminho. E aí, a gente conversando, a gente pode chegar à conclusão, por exemplo, de que pontualidade é uma coisa fundamental para a gente dar certo fazendo os nossos trabalhos, para a gente estudar. Olha, a Pamela pode falar assim para mim, olha, Cecília, é fundamental para mim que todas nós, né, sejamos pontuais, porque a gente tem uma agenda muito cheia, a gente tem horário de aula, a gente tem horário de monitoria, a gente tem horário de inglês, de mentoria. Então, quando a gente combinar, tem que chegar naquela hora para a gente não atrapalhar a agenda. Isso pode ser uma das coisas, uma das competências, um dos soft skills, uma característica que é fundamental para nós duas conseguirmos tocar aí a nossa residência pelos próximos 5 meses. Então, pontualidade pode ser uma das palavras. O que mais que pode ser? Por exemplo, a gente tem muita dificuldade de ter uma comunicação ativa, objetiva e clara, se a gente tiver muitas triangulações. E aí, triangulações entende-se por fofoca. Então, vamos dizer assim, o grupo da gente somos 5 pessoas. E a gente precisa desenvolver trabalho, a gente precisa assistir aula, a gente precisa fazer uma série de coisas juntas. Mas aí, uma pessoa fica falando da outra, a Cecília chega atrasada sempre. Poxa, a gente falou que pontualidade era uma coisa importante, ela nunca chega na hora. Que coisa, não devia nem estar aqui, não devia nem estar fazendo residência. Para ela não deve ter nem valor, porque ela nunca chega na hora. E aí, sei lá, ninguém vem conversa com a Cecília, ninguém vai lá e fala, olha, a gente tinha feito um acordo, pontualidade era importante, você tem alguma dificuldade? Você precisa de alguma ajuda para a gente conseguir seguir o combinado? Né? Ninguém fala com ela, ninguém conversa. Só
critica, vamos botar assim. E isso pode acontecer em várias coisas, né? A Pamela faz um monte de pergunta na sala de aula o tempo inteiro perguntando, atrapalha o professor, atrapalha o raciocínio de quem já entendeu a pergunta. Mas aí a gente fica só por trás, falando, né? Criticando. E aí é muito complicado essas triangulações, porque isso desarmoniza o grupo, isso quebra, isso não gera confiança, não gera uma série de coisas que a gente precisa para conseguir desenvolver bem. Então, triangulação, fofoca, podia ser uma segunda palavra dessa pergunta. Mas podem ser milhares, são só as 2 sugestões muito artificiais que eu trouxe aqui só para tentar explicar um pouquinho do exercício. Mas a questão é que vocês juntos vão precisar chegar em 2 palavras em comum. Eu ainda tenho mais algumas coisas para explicar sobre o exercício, mas, Natan, você quer falar? Era só a questão dos grupos. Eu queria saber se nos trabalhos os grupos eles vão ser fixos, aí vai ser o mesmo grupo para todos os trabalhos, Você ou está vai falando mudar lá das aulas das diárias? aulas do Não vão da... ser fixos, não. Vocês vão revezando em grupo até o último dia. Ah, entendi, show. Exatamente para a gente ter essa diversidade, né? Para a gente construir aí um todo, né? Não, se no final das contas ficarem sempre no mesmo grupo, a gente não está construindo a equipe, a gente fechou ali aquele grupinho e não desenvolveu bem. Bom, então ainda falando dessa atividade que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai se dividir em grupos, vão ficar mais ou menos 5 ou 6 pessoas em cada grupo, por 7 minutos em conjunto, vocês vão responder a pergunta: o que é importante, o que é necessário para vocês estarem aqui na residência, vivenciando uma experiência saudável, ética, plena, de forma a aproveitar todo o conteúdo e realizar bem os seus trabalhos, né? O que vocês precisam? Resumindo em 2 palavras. E aí tem um outro ponto, quando a gente vai para um ambiente onde a gente precisa escolher entre 1 milhão de palavras, só 2, e 5, 6 pessoas dando opinião. A gente tem 2 pessoas, 2 características, 2 perfis que a gente precisa estar bem atento. Primeiro deles, um perfil de uma pessoa que já toma iniciativa, que já fala, que já justifica, já dá as sugestões. São bem-vindas e tomar iniciativa não é problema nenhum. Só tem que estar atento se essa pessoa não vai tomar todo o tempo para colocar as sugestões que ela já está aí na cabecinha pensando e impedir que outras pessoas também dêem opinião. Então, se você se sente nesse perfil, eu falo muito, eu já tomo logo à frente, eu já compartilho, já quero explicar tudo, só cuida para garantir que todo mundo participe. É um trabalho em grupo. Os 5, 6 integrantes do grupo precisam dar suas opiniões, precisam colocar o que é importante para eles, porque o que é para você, às vezes, não é para o próximo. E o oposto também é verdadeiro. Aquela pessoa que não fala nada, já fica quietinha ali no cantinho, à espera de tomar a decisão. Tá boa essa palavra aí? Tá bom, para mim tá bom. Também não é legal. É bem importante garantir que você tenha voz ativa no grupo. Isso não quer dizer imposição, não quer dizer autoritarismo, só compartilhar. Então, que todo mundo compartilhe, que um saiba respeitar o outro e que todo mundo seja ouvido. E também tem a forma de chegar a um consenso das 2 palavras, né? Em pelo menos aí umas 3 formas diferentes. A que a gente está muito acostumado na nossa sociedade, que é a democracia. A maioria escolheu, os outros que não estão dentro da maioria acabam ficando um pouquinho de fora dessa decisão, mas o grupo tem 5, 3 decidiram que a palavra vai ser ética, 2 não concordaram, esses 2 provavelmente não vão sair muito felizes do grupo, mas é uma decisão feita pela maioria. A outra forma é que não haja essa estruturação de que a maioria vence, vamos escutar todo mundo até a gente chegar num consenso. E aí pode haver muito desgaste de que você não concorda com o do colega, né? Você quer aquela palavra que você escolheu e vocês nunca vão chegar a um momento comum. Isso também pode acabar não gerando resultado. E tem uma terceira opção, que a gente acredita que pode ser a mais eficiente, mas vocês realmente vão precisar descobrir entre vocês o que vai fazer mais sentido, que é todo mundo falar, todo mundo escutar e priorizar aquilo que pode não ter sido a sua escolha, mas que também é bom.
é bom o suficiente por hoje, por agora, e seguro para a gente seguir, né? O que eu quero dizer com isso? Também vou roubar um exemplo que a Thaís deu ontem, que eu acho que foi bem interessante. Estamos num grupo de 5 pessoas para decidir qual a cor da parede de uma escola. E é uma escola de ensino infantil, vamos botar assim. Eu quero rosa. Eu adoro rosa, eu quero rosa. A Pamela, que está no meu grupo, quer verde. João, que também está no nosso grupo, quer laranja. E a Thaís, vamos trazer ela para cá, que é um azul claro. Cada um tem um motivo, né? Eu quero rosa porque eu acho lindo rosa. Eu acho que fica lindo o ambiente, né? E o outro quer por outra cor, e aí a gente fica naquele impasse, ninguém teve uma cor empatada para a gente votar e a maioria vence, nada disso. Mas aí a Thaís, que trouxe a proposta do azul claro, justifica que o azul claro foi a cor escolhida por ela, porque é uma cor que na cromoterapia tranquiliza. E pensando na educação infantil, as crianças são muito agitadas, e aí vai fazer um efeito também no trabalho das pessoas que estão ali, vai fazer um efeito positivo nas crianças, por isso que ela escolheu aquela cor. Eu que escolhi o rosa, continuo achando que o rosa é mais bonito, mas talvez aquela justificativa dela seja mais interessante para aquele contexto, para aquele grupo de crianças, para aquela escola. E para mim seria razoável, tá tudo bem eu aceitar o azul, porque pode ser que seja eficiente, inclusive, e tá tudo bem eu abrir mão do meu rosa. Então, eu continuei com a minha opinião de que o rosa é o mais bonitinho, mas eu entendi que o azul é o suficiente por agora. Ele está atendendo melhor. E é seguro. Eu não vou botar um rosa para as crianças ficarem mais agitadas, os professores ficarem mais frenéticos e acabar deixando os pais também. Por que essas crianças chegam na escola tão agitadas? A cor do ambiente já enlouqueceu as crianças. Então, o meu gosto pode não ser tão apropriado para aquele momento, para aquela escolha, para aquela parede, para aquela escola naquele momento, né? Isso não quer dizer que o rosa não continue sendo mais bonito. Então, essa terceira forma da gente chegar numa palavra em comum pode trazer um pouco de equilíbrio, pode trazer um pouco mais de facilidade para vocês encontrarem essas duas palavras. Por enquanto, tudo bem? Entenderam o exercício? Alguma dúvida sobre como fazer isso? Por enquanto, tudo bem. Beleza. Antes da gente dividir vocês nessas salas, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Está dando para ver? Sim. 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 Obrigada. Então, essa é a estrutura que a gente desenhou, então, para a construção desse acordo em grupo que a gente está começando a fazer hoje. A construção coletiva e colaborativa de acordos em um determinado grupo, como nas turmas da residência em TIC, software do Serratec 2023, busca melhorar a convivência e os resultados de aprendizado de todas e todos os estudantes durante a jornada do curso, que foi o objetivo que eu falei lá no início. Por que a gente está aqui hoje? Para isso, para a gente ver qual é a melhor forma de convivência entre todos nós, para que todo mundo se sinta bem para seguir seguros, né? Tranquilos nessa jornada intensa que começa. Acordos não são regras, isso é bem fundamental. Regras são impostas. Vocês, inclusive, receberam termo de equipamento para quem assinou, termo da residência, manual do colaborador, tudo isso são regras. São condutas de compliance, condutas éticas que não estão em negociação, não estão em discussão. Elas são regras, a gente precisa seguir. O que a gente está fazendo aqui hoje não são regras, são combinados. E são flexíveis. Hoje, vocês podem chegar em 2 palavras, mas daqui a um mês, vocês podem perceber que outra palavra é mais importante para o contexto do que a de hoje. Então, elas são flexíveis. Então, os acordos não são regras impostas, mas sim necessidades compartilhadas que emergem do próprio grupo. O Serratec não está dizendo para vocês o que vocês vão combinar. Eu, Pamela, Senai, ninguém está aqui dizendo para vocês o que vocês vão combinar. Isso são vocês que vão combinar entre vocês.
serve como um balizador, bússola para manter o equilíbrio, a saúde, a capacidade daquela comunidade na realização de algo em conjunto e em comum. Não são engessados, podendo ser revisitados, né? Transformados, ampliados e recordados. Utiliza-se de princípios de diálogo e de resgate da inteligência coletiva do grupo, que a gente falou, escutativa, conversar, e aí vai vir aquela inteligência coletiva que vocês vão perceber que, estando com o mesmo objetivo, vocês vão chegar em palavras em comum. Os 36 residentes se reuniram no dia, na verdade, hoje é dia 4, né? Dia 4 de agosto, na parte da tarde, e eu, no lugar da Thaís, iniciamos o desenho do acordo dessa turma. Nós nos organizamos em 6 grupos, 6 subgrupos, em um encontro virtual no Zoom, encararam o desafio de iniciar essa construção coletiva, sintetizando em um curto espaço de tempo, 7 minutinhos, necessidades que percebem no grupo para que o curso possa ser vivenciado e usufruído da melhor maneira possível. O grupo se constituiu em agosto de 2023, com o início da residência, curso de imersão de tecnologia promovido pelo Serratec com apoio da Firjan, Senai e Sinditec, que os proporcionará aprendizado para o desenvolvimento de software, programação e possibilitará ou facilitará o ingresso no mercado de trabalho na região serrana. Trata-se de um modelo de aprendizado para todos, ou quase todos, mediado por tecnologia. A construção de um ponto de partida comum é importante e necessário para apoiar a resolução de conflitos e para juntos cuidarem das necessidades desse novo sistema de que fazem parte. Então, tudo que a gente falou até aqui agora está resumido nesse acordo, está resumido aqui nesse documento, e esse documento é de vocês, ele vai ser compartilhado com vocês, e os acordos que vocês fizeram vão poder ser revisitados na hora que vocês precisarem. No mais, vamos em frente, então, para a divisão do grupo? Todo mundo tranquilo? A gente vai contar 7 minutinhos, vamos botar um cronômetro lá, mas vigiem também, porque o sistema, né, funciona, às vezes não funciona. E aí ele manda vocês automático e trazem vocês automático para essa plenária aqui em comum, tá bom? Pamela, você consegue me ajudar, por gentileza, fazendo a divisão Sim. desse grupo? Então, indo. Boa sorte, sucesso. Todo mundo voltando. Só falta o grupo 2. Cecília, você me escuta? Escuta. Cecília, eu tava no hospital com minha namorada, eu cheguei 20 minutinhos atrasado e a lista de presença já tinha fechado. Eu não consegui assinar. Tem algum problema, algo do tipo? Não, só não contabilizou. Não, perfeito, perfeito. Obrigado. Nada. Ainda falta o grupo 6 e o grupo Ô, Cecília, 2 voltar. eu tô desde o início, eu participei de tudo, mas só que eu não vi a lista de presença. Tô nessa também, eu não vi a lista de presença. Também não vi. Vamos seguir aqui, depois a gente vê esse negócio da lista, tá bom? Tá ok. Beleza. Então, falando dessa atividade que vocês vivenciaram, alguém quer comentar como é que foi a experiência? Uma ou duas pessoas, que a gente está com um horáriozinho aí precisando controlar, mas se alguém quiser compartilhar, vai ser rico. Bernardo? Então, Cecília, eu achei que foi bem bacana esse ponto, né? Eu estava no grupo 4 junto do Douglas, da Bárbara, da Nathalie, do Gabriel e do Rainan. Então, foi muito legal que todo mundo entrou na mesma sintonia ali para já definir, né? Cada um pôde falar um pouquinho sobre o seu. A gente sabe que 7 minutos acaba sendo um pouquinho rápido, mas todo mundo pôde compartilhar. A gente compartilha também das mesmas ideias ali. Eu achei que foi muito legal, foi bem legal mesmo. Que bom, fico feliz que deu certo. Obrigada. Felipe? Tá mudo.
Opa, desculpa. Oi. Queria falar até da questão do tempo que o Bernardo falou. A princípio eu falei, pô, 7 minutos para 2 palavras é muito tempo, mas não, acabou até sendo pouco. A gente teve que sair da sala, assim, até um pouco correndo. Achei que foi muito bom, assim, cada um pôde falar um pouco, a gente conseguiu respeitar ali as opiniões de todo mundo. Eu sugeri uma palavra, o colega sugeriu outra, que eram bem parecidas, e a gente chegou num acordo que a palavra dele para a situação caberia melhor do que a minha, apesar delas serem bem parecidas. E foi bem, bem bacana. Legal, conseguiram aplicar aí, né, a escuta, o diálogo e chegar no consenso. Eu falei com vocês de não orientar, não pedir que vocês, dentro do grupo, escolhessem um porta-voz para trazer essas duas perguntas. Se vocês puderem se organizar, porque a gente vai anotar essas duas palavras. Mas antes de começar a anotar, deixa o Adilson falar. Tem mais alguém para falar? Acho que o Gabriel estava na frente, né? Não estou vendo o Gabriel, mas fala, Gabriel, por favor. Acabou que foi igual o Felipe falou, a gente sugeriu várias palavras e duas dessas palavras englobavam todas as outras. E a gente chegou em um consenso. Que legal. Inteligência coletiva agindo. Disso desistiu? Não, o Bárbara, que eu então? iria falar, eles Ah, já fala. falaram também. Entendi. Não vou ficar repetitivo para vocês. Bárbara, quer compartilhar? Oi, então, pode falar já as duas palavras? Você já está sendo escolhida para o grupo? Então vamos lá, deixa eu Tá. compartilhar minha tela aqui um minutinho. Então, Bárbara. Não, eu sou do 4. Não tem problema, não. A gente vai botar a ordem do grupo de quem levantar a mão primeiro, tá? Não tem problema em relação ao número que ficou no sistema ainda do Zoom. Tá. Bárbara. E agora deixa eu ler se eu sou o nome de Bárbara. Certo? E Quais foram as duas palavras? dedicação e empatia. Eita. E por que que vocês chegaram nessas duas palavras? Resumidamente, o que que englobaria dedicação e empatia? Então, dedicação, bastante gente escolheu essa palavra. Eu também escolhi. E aí a gente entrou em um consenso, né, para escolher essa palavra e empatia. Dedicação porque é importante a gente dar o melhor em todas as tarefas, com o objetivo de alcançar o sucesso no curso e futuramente na vida profissional. Entendi. Resumidamente, posso colocar assim, dar o melhor para o sucesso? Pode Acho ser. que resume. Uhum. Empatia. Empatia que é importante a gente se colocar no lugar de outra pessoa, né? Porque cada um tem um tempo, assim, para assimilar o conteúdo, para aprender. E é importante ter paciência também. Paciência também foi uma das palavras que falaram, que acho que engloba na empatia, né? Sem dúvida. Então, dá uma lida, ver se ficou do jeito que você e o grupo, né, pensaram, se responde, se traz, se resume bem o que vocês conseguiram conversar lá. Paciência, tá faltando. Tá certinho? Sim, certo. Então tá bom, Bárbara, obrigada por compartilhar. Nada. Quem é o próximo grupo? Posso falar? Pode. Quem é o que tá falando? A gente era do grupo Adilson. 3, mas Não tem problema, não. Vou até aqui embaixo primeiro. teria problema se a gente tivesse escolhido as mesmas perguntas do outro Nenhum grupo? problema. A Adilson. gente também escolheu dedicação e empatia. A gente até ficou em dúvida entre outras, mas fez uma votação rápida e escolhemos essa daí. A gente escolheu dedicação porque a dedicação envolve tanto algo pessoal de cada um e envolve algo do grupo também. Porque, como a gente sabe, também a residência vai ser feita em grupos, alguns trabalhos, e o projeto final acho que é em grupo também. Então, precisa da dedicação de todo mundo para que o projeto seja bem sucedido, né? Eu acho que na empresa também é assim, né? A vida, né? Isso. E a gente escolheu empatia porque empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, assim como num projeto, numa empresa, também tem isso.
mesmo você sendo sênior, você tendo mais coisa, você saber que o júnior ainda não tem essa capacidade, que o júnior vai ficar, às vezes, com uma tarefa mais simples, vai ficar com alguma coisa um pouco menos, com menos responsabilidade, talvez, e tal. Acho que esse negócio de empatia é você saber o que os outros, o que o próximo sabe e saber se diferenciar, saber dividir, né? Também. A gente era do grupo 3 aí, isso assim, né? Não, mas não tem problema não. A gente vai botar o número do grupo aqui em ordem de quem levantar a mão, tá? Mas não tem Beleza. problema nenhum sobre a ordem. Na verdade, vai ser a construção do grupo todo, né? De todos vocês. Isso aqui é, apesar de a gente ter sido dividido, vocês, isso aqui é o acordo da turma de vocês. Então, Adilson, dá uma olhada, vê do jeito que eu escrevi, se eu consegui escrever do jeito que vocês decidiram, se está claro como vocês queriam que fosse dito. Sim, sim, né? Dedicação, Na minha botei opinião, pessoal e tá do certinho. grupo, empatia, compreensão entre quem sabe mais e menos daquele tempo, né? Isso, às vezes por experiência, né? Às vezes a pessoa tem mais um pouquinho mais de experiência, um pouquinho menos, mas saber de que todo mundo tem que fazer, todo mundo vai ficar responsável por uma parte. Eu acho que isso é um pouco de empatia também. Com certeza. Tá bom, muito obrigada por compartilhar. Muito Nada, obrigada ao obrigado a você. grupo. Quem é o próximo, Leonardo? Pode ser. Então, as duas palavras que a gente escolheram foi disciplina e empatia. A disciplina foi de acordo com, conforme a gente foi conversando, foi uma das palavras que se destacou logo de início, por questão, como o Serratec são muitos conteúdos, vai ser muita matéria, a gente vai ter que ter disciplina, né, e organização, né, para correr o conteúdo bem. E a segunda palavra foi igual aos outros dois grupos, também foi empatia. Disciplina pode ser, então, por necessidade em função do volume do conteúdo da residência? Seria Pode. isso? Ou quer melhorar? Não, não foi bem isso que você Não, disse? eu pensando aqui agora Hum. não vem nada em mente agora. Pelas discussões que vocês tiveram lá no grupo, a palavra disciplina foi mais em função disso, por causa do volume de informação que vai chegar para vocês por conta da residência? Foi isso que eu entendi? Aqui, a Fabiana tá levantando a mão, ela é do nosso grupo. Fala, Fabiana, então. Então, eu acho que a disciplina, a gente falou mais no grupo, é, por ser a respeito de estar sempre no horário da aula, participar dos grupos de estudo para poder fazer os trabalhos, estudar. Eu acho que a disciplina foi mais nessa questão de Englobando tudo, você né? conseguir levar o curso do jeito que ele tem que ser levado, levar a sério e para obter um sucesso no final. Legal. Então, vê se assim melhorou. Pontualidade, participação, estudo. Sim. Sim, acho que acredito Tranquilo, que sim. né? E a empatia, a gente falou mais sobre o sentido emocional, saúde mental e etc. de cada um. Que nem sempre todo mundo vai estar 100%, né? Uhum. Então, às vezes, a gente A- conseguir olhar ao lado do outro, ajudar e estar lá para ouvir, às vezes, um desabafo. Até mesmo em questão em relação a, por exemplo, até englobando a disciplina, né? Que às vezes vai Uhum. ter um estudo, por mais que você tenha disciplina que eu entenda e outra pessoa não entenda, mas esse papel pode se inverter e acabar tendo um conteúdo que eu não vou entender tão bem e a pessoa vai entender e vai ter essa troca de uns com os Um ajudar outros. o outro. Beleza, Às então vou vezes a complementar aqui. pessoa tá mal, se sentindo mal, porque não tá conseguindo entender aquele conteúdo e já tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque esse curso puxa, é puxado, então assim, às vezes uma palavra, uma ajuda, uma explicação do seu jeito, um outro ponto de vista, muda até o dia da pessoa, entendeu? Sem Muda o dúvida. humor, muda. Acho que a gente pensou na empatia por esse ponto de vista mesmo. Então, botei saúde mental e emocional do grupo, ajudar e troca. Isso, Palavras-chave que vocês usaram para explicar. fechou. Tá bom, obrigada aos dois por representar o grupo. Obrigada a todo o grupo. Quem é o próximo?
André? Então, o nosso grupo decidiu pelas palavras comprometimento e também empatia. É incrível como a empatia tá todo mundo pensando nela, mas acho que é isso. Comprometimento, porque enquanto a gente estava conversando ali, a gente chegou à conclusão que, independente do nível que a pessoa esteja, né, desde aquela pessoa mais vivida, mais experiente, mais pró com relação às skills específicas do projeto, e a que não tem conhecimento algum, que está completamente crua, se essa pessoa for comprometida, ela consegue chegar, ela consegue somar, ela consegue ajudar o grupo, né? Então, acho que comprometimento independe, daquela tua capacidade específica ali do momento, né? E a empatia, a gente tem visto desde o grupo do WhatsApp, no Discord, todo mundo se ajudando, né? Então, você chega ali no Discord de tarde, sempre tem um grupo, pessoal conversando, você é totalmente bem-vindo para entrar e trocar, e assistir a uma tela sendo compartilhada ali, e a perguntar. O pessoal a todo momento tira print de uma tela, copia uma pergunta, coloca um código no WhatsApp. Então, assim, a gente está tendo muito essa troca, sabe? Eu acho que um está se pondo, no lugar do outro e tentando entender como é que funciona tudo isso. E eu acho que a empatia, ela até bate no comprometimento também, que mesmo que a pessoa seja muito comprometida, pode ser que a gente tenha um momento onde alguma coisa deu errado, algum problema pessoal, alguma coisa. Então, se a gente tem realmente essa questão de se pôr no lugar do outro, eu vou entender que, não, tudo bem. Hoje a Cecília teve um problema e realmente por isso que ela não conseguiu chegar na hora, por isso que ela não conseguiu realizar o trabalho. Então, acho que são duas palavras que caminham muito juntas nesse momento. Sem dúvida. Ver se eu conseguir escrever do jeito que vocês pensaram. Comprometimento, soft skills, que ajuda independente do nível de conhecimento, empatia, troca, ajuda mútua, compreensão. Acho que encaixa bem. Beleza. Acho que está bem dentro do que a gente conversou. Tá bom, André. Obrigada por trazer aí e compartilhar, e obrigada ao grupo. Obrigado. Qual o próximo? Eu posso ir. Quem está falando? Só para... Gabriel. Gabriel de quê? É porque eu não estou Da te vendo, Silva Gabriel, desculpa. Teixeira. Vamos lá. Quais são as duas palavras que você e seu grupo... A nossa primeira palavra é foco. Foco, porque antes de qualquer coisa a gente precisa ter foco, né, para poder aprender. A gente não consegue ser ajudado a aprender se a gente mesmo não quer aprender. Então a gente precisa ter foco, participar, estudar, ok? Aprender, ok. Para aprender, deixa eu anotar mais umas palavras. Tá. Isso continua te ajudar. Ok. E a próxima? Isso. E a próxima, né, como todo mundo, é empatia. Empatia para a gente poder se pôr no lugar do próximo, né, para poder tanto mentalmente como ajudar mesmo outra pessoa, ver que a outra pessoa não está aprendendo. Aí você ajuda ela até mesmo para depois essa pessoa poder te ajudar. Porque eu posso saber de algo e outra pessoa não saber, e eu não saber e a outra pessoa saber, entendeu? Então, uma ajuda mútua, igual já foi citado antes. Então, ver se ficou claro. O foco seria para aprender, participar, estudar e, consequentemente, ajudar. Isso, Empatia, para ajudar e ser ajudado, ou seja, uma ajuda mútua. isso, tanto mentalmente como fisicamente, né, no estudo. Às vezes a pessoa realmente não está num dia bom e a gente pode estar lá para ela. Legal. Maravilha, Gabriel. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada a todo o grupo. Quem é o último? Sou eu, Gustavo Manerá. É, Vê se eu escrevi certo. não, tem um A, é sem acento e o T muda no final. Isso, Sim? perfeito. Então, nosso grupo, a primeira palavra é dedicação, né? Acredito que todo mundo
penso dessa maneira, né? É um pouco dessa, porque é um curso longo, é um curso que requer muito da pessoa, né? De todo dia estar lá até de noite, até bem tarde, às vezes passando do horário, né? Para resolver certos problemas, então precisa de uma certa resiliência, né? Para poder prosseguir dentro do curso, e inclusive em matérias que às vezes você não se lembra, não, ou tinha dificuldade com matemática, então você precisa de uma dedicação para você prosseguir, né? É, e a segunda palavra, vou deixar eu terminar de escrever, Não, Cecília, porque eu pode acho que eu ir, tô que falando muito Não, pode ir. rápido. Pode ir? É A ruim a segunda. digitação natural, independente da sua velocidade. Não, então, aí a segunda palavra seria cooperação, né? Acho que é a principal parte desse curso também, que cada um tem sua especialidade aqui. Tem algumas pessoas que já têm algum conhecimento em programação, tem algumas pessoas que têm conhecimento em outras áreas, como audiovisual, enfim, N áreas aqui, cada um tem sua especialidade. Então, a gente poder trocar esse conhecimento, né? Um ajudando o outro em certos momentos, né? É aquilo que foi dito em várias partes aqui, na parte da empatia também, né? Não deixa de ser uma cooperação. Eu acho que é super importante. A gente acha, né? Nosso grupo acha super importante esse tipo de conhecimento, né? De informação. Maravilha. Vê se ficou claro do jeito que vocês pensaram. Então, dedicação para conseguir prosseguir, resiliência e cooperação, troca de conhecimento, ajuda e empatia. Tá bom, tá resumido, tá bem resumido. Obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Então, pessoal, esse aqui é o acordo da turma de vocês. Vocês juntos, com a inteligência coletiva junta, né, de vocês, vocês conseguiram chegar em palavras que vão resumir o que todos vocês entendem ser importante, ser um valor, ser fundamental para vocês conseguirem seguir e terem sucesso nessa residência, nessa jornada. Então, sendo um combinado de vocês, sendo uma construção de vocês, vou dar um segundinho, um minutinho para vocês olharem. Vocês vão receber esse material, não precisa tirar print, né? A gente vai compartilhar com vocês. Que vocês estão fechando hoje aqui, entre vocês mesmos, um acordo de todos terem dedicação, empatia, comprometimento, disciplina, foco, né? E mais forte de tudo, porque todas elas se falam muito, né? Você vê dedicação, comprometimento. Dedicação tem 3 vezes mais comprometimento, que é muito próximo. Empatia, várias vezes, com cooperação. É tudo muito próximo. A inteligência coletiva está aí para todo mundo ver. Esse é o acordo combinado de vocês. Olhem o que vocês construíram. Trabalho de vocês. Maravilha? Então, a gente vai compartilhar com vocês esse material aqui. Isso é o trabalho, o resultado de vocês. A gente espera que vocês realmente consigam vivenciar isso, continuem experimentando essa troca, essa empatia, esse cuidado que vocês já estão identificando, que é fundamental. De fato, o curso tem muita diversidade, muitos níveis de conhecimentos técnicos diferentes. Todo mundo vai precisar realmente usar da resiliência, usar da paciência, usar do cuidado, da empatia com o próximo. Alguns vão ter soft skills mais desenvolvidos, outros vão ter conhecimentos técnicos, hard skills mais desenvolvidos. O mais valioso disso tudo é a troca. É a troca entre vocês, é a experiência que vocês vão vivenciar nessa jornada, que a gente realmente espera que seja incrível, inesquecível, uma virada de chave com muito sucesso aí para vocês. E a gente está torcendo, né? Torcendo, e estamos aqui nos bastidores à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Pamela, é só isso? A gente pode tirar nossa fotinha? Só deixa eu te interromper, Cecília. Vai, vai. Em relação à chamada, porque teve muita gente que só não viu a chamada, que estava aqui desde o início. Eu vou botar de novo ali mais 5 minutinhos. Vamos tirar nossa fotinha, a gente fica uns 5 minutinhos, coloca, mas eu falei. O Eduardo quer falar alguma coisa aí. Tá, Eduardo. É uma pergunta fugindo um pouco do tema, é sobre a questão de pegar o equipamento. Aí eu A queria gente vai saber. falar também, pode ser? A gente só tira nossa fotinha, aí a gente encerra o ok. encontro, aí eu ponho a lista e tiro as dúvidas. Pode ser assim? Tá ok, obrigado. Então vamos lá, câmeras ligadas, sorrisão.
Eita, peraí, gente, aguenta firme aí. Mais uma. Show. Fotinha tirada. Muito obrigada, gente. Vou só interrompendo a gravação, por isso que eu agradeci. Pamela, vamos abrir a lista aí. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje a gente marcou esse momento, estamos chamando aí de reunião de acordo, mas é um momento para a gente fazer alguns alinhamentos antes de efetivamente vocês engrenarem aí na jornada da residência. Então, como é um momento de troca, de construção juntos, né? Não é o Serratec que vai estar passando conteúdo para vocês, pelo contrário, são vocês que vão estar passando conteúdo para a gente. Eu queria pedir, por gentileza, que quem tiver a câmera para abrir, para a gente fazer essa troca, né? Que se a gente tivesse presencial ia ser dessa maneira. Então, já que a gente está online, vamos tentar também poder nos olhar, conversar, fazer um pouco dessa troca mesmo e fazer uma construção aqui juntos. Qual o objetivo da gente estar aqui hoje, né? O que a gente parou essa 1 horinha para conversar? O que acontece é o seguinte, a gente tem um objetivo aqui, uma proposta de que vocês, enquanto grupo, enquanto uma comunidade, juntos, né, consigam entender como vocês vão conseguir seguir nessa jornada da residência de uma maneira leve, o mais leve possível, saudável, ética, né? Porque vocês vêm do início ao fim trabalhando em grupo, né? E é um grupo diverso, é um grupo novo, ninguém se conhece. Então, é natural que a gente precise conversar. Ok, estamos todos aqui numa jornada. A gente está fazendo um encontro por turma, mas vocês são quase 150 alunos juntos, né, para construir uma história aí na residência. E é todo mundo se conhecendo agora, cada um com uma experiência diferente, com uma vivência diferente, valores diferentes, para fazer tudo junto, né? Isso é um grande desafio. Então, a gente para esse minutinho, esse tempo, dedica a colocar a escutativa em atividade, vamos ouvir uns aos outros, mas, de novo, não é o Serratec que vai construir isso, são vocês mesmos que, entre vocês, com os valores e os princípios de vocês, com as prioridades do grupo, do coletivo, é que vão chegar a algum ponto em comum. Vamos começar a exemplificar isso, vamos trazer um pouquinho mais para a prática. Algum de vocês já experimentou fazer um encontro desse? Já tiveram alguma experiência dessa, de marcar um encontro, de ter um momento, uma reunião, um treinamento, o que quer que seja, onde um grupo teve que se organizar para chegar a um acordo de como ia ser feito, qual era o comportamento que ia ser adotado, as condutas éticas que seriam adotadas para a realização de um trabalho? Né? Porque é bem comum a gente ter assim, estou na escola, vou fazer um trabalho, o grupo vai se reunir, você escreve, você procura pesquisa, você acha a cartolina, da época da cartolina, você recorta a revista, e aí distribuiu atividade. Não seria bem isso. Não estamos aqui para dividir nenhuma atividade, todo mundo tem que fazer todas as atividades da residência. Estamos aqui para construir o como vamos realizar as atividades que cabem a todos nós, né? Então, se já vivenciaram algum momento desse, alguma experiência dessa na vida de vocês? No encontro para definir acordos? Levanta a mãozinha aí para eu ter uma ideia de quantas pessoas já tiveram essa experiência. Ali embaixo no Reactions, escolhe a mãozinha, só para eu ter uma ideia de quantos de vocês já tiveram essa experiência. Jefferson, Lívia, até que tiveram algumas pessoas, né? A gente tem uma experiência de poucas pessoas terem tido essa experiência. Uma ou duas de vocês querem compartilhar com a gente como é que foi essa experiência? Fiquem à vontade se quiserem.
Eu tive na época que eu trabalhei na Fundação Municipal de Educação como estagiária foi na época da pandemia que não tinha como ir para a fundação, né? A gente fazia os encontros online, aí eram reuniões, às vezes para falar sobre os arquivos que ficavam em nuvem e tal. A gente teve que mudar diversas tarefas, né, para online. Foi bem legal. E aí, como trabalhar online deve ter sido o tema, né? Abre câmera, quero sim. falar. A gente exatamente. está online, mas estamos num ambiente de trabalho, então cuidado com a roupite. É isso, gente. Obrigada, Lívia, por compartilhar. É isso, mais ou menos, que a gente veio fazer aqui, né? Vamos estar num curso online, com muitas trocas, muita necessidade de parceria, de trabalho em equipe, com pessoas muito diferentes, com níveis de conhecimento muito diferentes, né? Então, é fundamental esse momento para a gente entender como a gente vai fazer isso, né? Então, o objetivo desse encontro é isso, chegarmos a um combinado, entre vocês, chegarem a um combinado de como vocês vão, de uma maneira, nas questões comportamentais, né? Como vocês vão levar a residência em grupo, né? Uma coisa bem importante que muita gente já está atento a isso, é muito falado, mas acho que não cansa de repetir, é que a gente tem uma estrutura social, e aí não estou entrando no mérito de ser certo ou errado, é só uma constatação. É natural a gente vir de uma história, da maioria das escolas que a gente passou, num sistema de desenvolvimento individual, né? Você estuda sozinho, você faz a sua prova, você tem a sua nota, e você passa ou você não passa, independente do resultado dos seus colegas de sala, né? Então, a gente vive em vários outros momentos, né? Eu trouxe a escola porque é fácil de exemplificar, mas a gente tem vários momentos da vida da gente que a gente vai crescendo e acreditando que a vida é dessa forma. Sou eu, comigo mesmo, independente dos outros, o resultado é meu, estou sozinho e estou tocando. Qualquer outra coisa é meu rival. Estou competindo com ele. A nota da escola era uma competição. Quem tirou a maior, quem tirou a menor. Então, isso é natural. A gente vive essa experiência, né? E é bem drástica a necessidade de mudança de mindset quando a gente entra no mercado de trabalho, né? A maioria de vocês já está lá, ou já vivenciou alguma experiência, ou está prestes a viver, e já deve ter percebido que dentro de um trabalho, dentro de uma jornada onde você precisa estar no mercado de trabalho, independente de ser órgão público, se é privado, se você é o dono, se você não é, enfim, você está trabalhando, é muito difícil, eu diria, é impossível você fazer tudo sozinho. Tudo depender de você e o resultado ser único exclusivamente seu, né? Uma empresa de uma pessoa só. Mesmo assim, até para prestar um serviço, eu sou uma empresa de uma pessoa só, até para prestar um serviço eu vou ter que ter uma troca, eu vou ter que ter algum trabalho em equipe para fazer o desenvolvimento desse trabalho. Então, a gente sai de uma estrutura de uma vida inteira, de uma infância, um início, uma adolescência toda, onde a gente estuda e trabalha, tudo que a gente faz é de forma competitiva e entra no mercado de trabalho e tem que ser colaborativo. Pô, é super difícil, né? Mas isso é um ponto muito importante para trazer para vocês, para reforçar, porque esse mindset precisa ser feito e, para quem ainda não fez, precisa estar atento e observar todas as questões comportamentais. Vocês aqui dentro da residência, vocês não estão competindo entre vocês por uma vaga no final. É muito equivocado essa ideia. E eu posso afirmar isso tanto pelos dados históricos, porque também pelo quem está por trás, né? Todos vocês sabem que a residência é patrocinada pelas empresas que vão observar vocês e que vão oportunamente tentar gerar oportunidades. Não tem nenhuma garantia de contratação, mas tem um processo de avaliação, né, acontecendo. E a residência ela não é constituída única e exclusivamente de conhecimento técnico, né? Muito pelo contrário.
ela tem um grande valor por ter todo o desenvolvimento comportamental, as soft skills, o inglês, a mentoria de carreira, as palestras, enfim, tem muitos outros conteúdos que são fundamentais para ajudar vocês nessa jornada que não se limita ao conhecimento técnico. Ele é uma das partes. E para quem estuda um pouquinho, está um pouquinho antenado aí com o mercado de trabalho, sabe que tem milhões de estudos, mais do que comprovados, que mostram que as competências técnicas, ou seja, o conhecimento de ser desenvolvedor, no nosso exemplo aqui, ele abre portas, sem dúvida, né? O conhecimento técnico abre portas se você tem um inglês, se você tem uma formação, se você tem uma faculdade, se você tem um mestrado, se você tem um ensino médio completo, tudo isso abre portas, são os conhecimentos técnicos. E você alcança, né, oportunidades através deles, mas você só permanece, você só mantém as suas conquistas se você tiver os seus soft skills desenvolvidos, se você tiver um bom comportamento, se você tiver capacidade de trabalhar em equipe, ser proativo, ter resiliência, inteligência emocional. É isso que mantém vocês. E é isso que vai fazer vocês chegarem mais longe. Por isso que o curso não é só conhecimento técnico. É um conjunto de desenvolvimentos que juntos vão fazer vocês terem uma oportunidade um pouco maior. Então, por que eu estou falando isso tudo? Para, de fato, vocês entenderem que vocês não estão aqui competindo uns com os outros. Inclusive, a residência ela é toda estruturada do primeiro dia ao último, trabalho em equipe. Ninguém vai estudar sozinho. Ninguém vai desenvolver sozinho. Ninguém vai conseguir um sucesso sozinho. Todo mundo vai ter que trabalhar em equipe, né? E como se trabalha em equipe com tanta gente diferente, pessoas que eu nunca vi, pessoas com tanta diversidade, com tantas diferenças, níveis de conhecimento técnicos diferentes, se a gente não tiver um momento para fazer os acordos? Como a gente vai combinar que esse trabalho vai sair, né? Então, é esse o objetivo que a gente está aqui hoje. Hoje vocês vão construir entre vocês quais são os comportamentos, as palavras que vão definir o jeito que vocês vão trabalhar ao longo dessa residência. Eu tenho uma segunda pergunta para vocês. Também levanta a mãozinha aí se alguém já tiver vivido essa experiência. Vocês já tiveram em um lugar, um grupo de pessoas, numa palestra, num curso, numa roda de conversa, num restaurante, comendo com as pessoas, enfim, um grupo onde vocês estão conversando sobre um determinado assunto e enquanto as pessoas estão falando, você está ali na sua cabeça gerando insights, ou dúvidas, ou perguntas, ou conclusões, né? Vem aquele monte de informação. E aí você vai formulando todo aquele conteúdo dentro da sua cabeça em função do assunto que está sendo debatido ali naquele grupo. E aí você gera, vamos supor, você gera uma pergunta, acho que vou perguntar isso aqui. E aí outra pessoa, antes de você conseguir falar, essa outra pessoa faz a pergunta igual a você. Alguém já experimentou isso? Ou faz um comentário que você queria comentar? Né? Ou vai fazer uma colocação que você pensou também, mas fez primeiro que você. Quantos já viveram essa experiência? Muitos, né? Não muitos, né? Tem poucos até, mas alguns. Eu vou usar de uma palavra aqui que a Thaís que usa, ela classifica esse efeito, né, de inteligência coletiva. É porque o grupo que está ali debatendo aquele tema está alinhado, está no mesmo local, está concentrado naquela informação, está participando. Não quer dizer que todo mundo tenha a mesma opinião, né? Que todo mundo concorde com tudo, mas estão todos ali vivendo aquele assunto de verdade e estão interagindo, e estão trocando, estão de fato, né, concentrados ali. Então, esse efeito a gente chama de inteligência coletiva. E a gente acredita que isso acontece o tempo inteiro e não vai ser diferente na residência. Vocês vão ter vários momentos onde vocês vão vivenciar essa inteligência coletiva. Isso acontece porque vocês vão estar alinhados, vão estar todos alinhados com o mesmo objetivo, concluir a residência, fazer da melhor forma possível, gerar uma oportunidade no final, aprender, aproveitar, né? Todo mundo vai estar dentro do mesmo contexto. Só que é um grande desafio, né? Como eu estou falando aí mais de uma vez já, é um grupo muito diverso, muito novo, e é tudo muito intenso, é muito volume de conteúdo e muito pouco tempo. Por isso que a gente faz questão de parar e fazer esses acordos antes da gente começar a ficar tão envolvido com os aprendizados. Então, a nossa proposta aqui hoje é fazer vocês construírem esses acordos,
Aqui dentro mesmo da plataforma do Zoom, a gente vai dividir vocês em 6 grupos, com mais ou menos 5 ou 6 pessoas em cada grupo. Então, vocês não precisam sair, não precisam fazer nada, vai aparecer aí na tela de vocês que vocês estão sendo distribuídos em grupos, é só aceitar. Dentro desse grupo, vocês vão ter 7 minutos para conversar entre vocês e chegarem a 2 palavrinhas para responder a uma pergunta. A pergunta é a seguinte: para você que está aqui no curso online da residência do Serratec Software, em 2023.2, vivenciando essa experiência, o que é importante para que essa experiência seja proveitosa, harmônica, ética, né? Que seja boa? O que vocês precisam para isso? Eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Por exemplo, vamos fingir que eu tenho aí, estou no grupo, eu, Pamela, vou botar a Thaís aqui no grupo, apesar dela não estar presente, e a gente está se reunindo para chegar a 2 palavras que resumam os nossos sentimentos, né? Do que é importante para a gente. E aí, de repente, a Pamela fala assim, para mim, pontualidade é fundamental, porque a gente tem um volume enorme de atividades, a gente tem encontros, a gente tem aula, a gente tem monitoria, a gente tem isso, a gente tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E a gente vai ter um momento das aulas assíncronas, que são um momento que a gente estuda junto, que a gente tem que fazer os trabalhos, e a gente precisa ser pontual. Isso é uma coisa fundamental para a Pamela. E aí a Thaís fala outra coisa, eu falo outra coisa, a gente vai discutir entre a gente, e aí são 3 palavras que saíram, e a gente, no final das contas, vai precisar chegar a 2 por um consenso, né? E aí eu venho para 2 aspectos bem importantes. Primeiro é o perfil. Dentro desse perfil do grupo, a gente pode ter pessoas que têm muita facilidade de fala, que tomam iniciativa, que já começa puxando o assunto, que já vem justificando, eu acho que tem que ser pontualidade, eu acho que tem que ser empatia, eu acho que tem que ser isso, acho que tem que ser aquilo por causa disso, disso, disso. E aí, como o tempo é muito curtinho, são só 7 minutos, essa pessoa que tem muita iniciativa, muita comunicação, pode acabar não permitindo que o próximo fale. Então, se você se identifica com esse perfil, só fique atento, porque é um consenso do grupo. Todos precisam falar, todos precisam ser ouvidos. E o oposto é verdadeiro, né? Uma pessoa, às vezes, muito tímida, que não quer aparecer muito, que já está ali com a câmera desligada, e aí entra no grupo, tem uma que fala, outra que fala, já resolvemos, são essas 2 palavras. Opa, nem falei, deixa aí, alguém apresenta e está tudo bem. Não permita isso, não permita que você não seja ouvido. A construção é coletiva, você vai ter que vivenciar isso por 5 meses, né? É importante a opinião de todo mundo. A construção é coletiva, não de 2 ou 3. Então, cuidado com esses 2 perfis que são mais extremos. O segundo ponto de atenção que eu trago aqui para vocês é sobre a forma de chegar a um consenso dessas 2 palavras, porque o grupo não tem 5 ou 6 pessoas, ou seja, podem ter até 6 palavras para resumir o que um grupo quer dizer. E aí pode virar um impasse, né? Pode chegar um momento que todo mundo vai querer que seja aquela palavra que escolheu, ou seja, não vai haver, ninguém vai abrir mão do que acredita que seja mais valioso, vai ser uma discussão que não vai ter fim e vocês não vão conseguir chegar num consenso. Ou vocês podem acabar decidindo que o maior número de pessoas que escolheu a palavra ganha, né, no esquema de democracia, a maioria vence, mas as pessoas que acabaram não vencendo podem acabar excluídas, literalmente, né? Não saindo tão felizes desse acordo, não se sentindo tão incluídas. E a terceira forma de vocês chegarem a um consenso dessas 2 palavras pode ser o de uma escutativa, né? A gente escuta o que todo mundo tem para falar, entendendo as justificativas, e a conclusão pode ser, ok, aquela palavra que foi escolhida não foi a que eu escolhi, mas ela pode ser suficiente por agora. Ela pode ser segura o suficiente para a gente seguir. E aí eu vou tentar explicar um pouco o que significa essa terceira forma de escolha, né? De chegar a um consenso. Vou trazer um exemplo. Estamos num grupo com 5 ou 6 pessoas para decidir a cor da parede de uma escola de educação infantil. E aí saem, sei lá, 3 cores diferentes do grupo.
Sai rosa, sai azul claro e sai laranja. Precisa chegar a um consenso, são só duas. No caso dessa parede seria só uma, né? Porque é uma parede só, mas no nosso trabalho vão ser duas palavras. Mas no meu exemplo aqui, tem 3 cores ali. E aí a gente fala, poxa, mas eu acho o rosa a cor mais linda, vai ficar alegre, são crianças, né? Queria muito que fosse rosa. O outro fala assim, pô, mas o laranja é muito mais alegre, remete ao sol, é incrível. Enfim, sai muito mais bonito e é uma cor neutra, né? Não vai ter estresse com esse negócio de cor. E aí a terceira pessoa que trouxe o azul claro falou assim, gente, mas olha só, sabe por que eu sugeri o azul claro? Nem é muito a cor que eu mais gosto, mas eu acho que é a cor mais adequada para a escola de educação infantil, porque a cor na cromoterapia traz tranquilidade. E assim a gente vai ajudar as crianças a se concentrarem, a aprender, os professores vão ter mais capacidade de gerenciar o grupinho das crianças, por isso que eu escolhi o azul. E aí eu que escolhi o rosa, não concordo que o azul seja mais lindo de todos, mas dentro daquele contexto, talvez seja uma boa cor. Seja uma cor suficiente, ok, ela também não é péssima, não vai trazer nenhum dano para ninguém, então ela é segura. E ela pode ainda agregar alguma coisa. Então eu ainda prefiro o rosa, gosto muito, mas eu vou escolher o azulzinho. E esse pode ser uma terceira forma de vocês conseguirem chegar num consenso. São dicas, são sugestões, mas são vocês que vão construir, são vocês que vão encontrar o melhor caminho. Rian, quer falar? Não, Ryan, desculpa. Nem sei se eu falei certo. A Ryan, Ryan, mas tá tudo bem. obrigada. Você deu aí 2 exemplos ou 3, mas eu não entendi de fato qual é a dinâmica. Tá, vou tentar melhorar então um pouquinho a explicação. Tá bom, Vocês vão obrigado. ser nada. Vocês vão ser divididos em salas online aqui dentro mesmo da plataforma Zoom. Não precisam fazer nada. A gente vai separar vocês. Quando vocês estiverem juntos por 7 minutos, vocês vão conversar entre vocês sobre o que é importante para todos vocês conseguirem realizar essa residência de uma maneira harmônica, segura, tranquila. Por exemplo, com esse exemplo que eu citei, pontualidade e, e ética, sei lá, são 2 palavras que o grupo vai escolher. E aí, essas formas que eu citei de escolha, se tiverem muitas opiniões juntas, para o grupo definir só 2 das palavras, pode ser dessas 3 formas que eu sugeri, né? Sendo a democrática, ou cada um fica com o seu, só que essas 2 são um pouco mais difíceis de vocês conseguirem concluir em 7 minutos. E a escutativa, de escutar o que o próximo trouxe com a justificativa, pode ser um meio do caminho razoável. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês escolherem uma palavra. Eu falei pontualidade, falei ética, mas está um pouco abrangente. Triangulação, por exemplo, pode ser uma outra palavra. Para mim é importante, para eu conseguir fazer os 5 meses de curso, é importante que a gente, sabendo que vai fazer trabalho em equipe o tempo todo, que não haja disse-me-disse, nada de fofoca. Isso é uma coisa importante para mim, porque eu não consigo trabalhar com as pessoas que ficam falando por trás, que outro reclama do outro, que reclama do outro. Isso gera um monte de confusão, a gente não consegue ter diálogo, fica uma confusão no trabalho em grupo, nunca sai bom quando a gente tem esse tipo de postura, que eu estou chamando aqui de triangulação, né? Um monte de fala, me disse, disso. Então, para mim, é importante que não tenha triangulação no grupo. Para mim, é importante que tenha pontualidade. Para mim, é importante ter empatia. Então, você vai levar para dentro do grupo uma palavra, 2 palavras. Vocês, entre vocês, vão ter que escolher 2 palavrinhas para representar o grupo todo. E na hora que vocês saírem, lá dentro ainda, vocês vão precisar escolher um porta-voz. Um grupo de 5 ou 6, vocês escolhem uma pessoa para quando vocês voltarem para a plenária, aqui todo mundo junto de novo, essa pessoa diga quais são as 2 palavrinhas do grupo. E não precisa se preocupar, porque assim, quando a gente divide vocês, cada um fica com um número de grupo. O grupo 1 ficou com essas 5 pessoas, o grupo 2 com essas 5, e na hora que volta, eu escrevo grupo 1, 2, 3, mas não precisa estar vinculado ao grupo que o sistema formou. Na hora que vocês voltam, quem quer compartilhar um dos porta-vozes levanta a mão, eu pergunto, anota ali as 2 palavrinhas e a gente vai anotar de todo mundo. Consegui explicar? Ficou um pouco mais claro?
Então, gente, a gente vai dividir vocês agora em grupo, tá? 7 minutinhos. O porta-voz volta com 2 palavras que representem o grupo no que vocês precisam para conseguir seguir na residência de uma maneira mais tranquila possível. Pamela, me ajuda a dividir no grupo, por gentileza? Sim. A gente compartilhar tudo que vocês vivenciaram. Queria ler para vocês aqui o material que a gente está construindo junto, tudo que a gente conversou até agora e o que vai vir mais do resultado do que vocês decidiram lá em grupos. Então, o acordo desse grupo, a construção coletiva e colaborativa de acordos em um determinado grupo, como nas turmas de residência em TIC Software do Serratec 2023, busca melhorar a convivência e os resultados de aprendizado de todos, de todas e todos os estudantes durante a jornada do curso. Acordos não são regras. Regras são impostas. Vocês receberam um termo, vocês receberam um manual da residência, então ali tem umas regras. São regras de compliance, regras de ética, de aplicação de nota, isso não entra em pauta para discussão. Acordos não são impostos, são construídos e são flexíveis, né? Eles podem ser revisitados o tempo todo, que é o que está escrito aqui, mas os acordos eles são as necessidades compartilhadas que emergem do próprio grupo. Não é o Serratec que está decidindo aqui com vocês. São vocês que estão apresentando para o Serratec o que vocês têm, né, de combinado. E emerge do próprio grupo. Serve como balizadores, bússolas para manter o equilíbrio, a saúde e a capacidade daquela comunidade na realização de algo em conjunto e em comum. Não são engessados, podem ser revisitados, transformados, ampliados e recordados. Utiliza-se do princípio do diálogo e do resgate da inteligência coletiva do grupo. São 36 residentes que se reuniram no dia 4 de agosto, na parte da tarde, com a facilitação da Cecília, que sou eu, e iniciaram um desenho do acordo da turma. Organizados em 6 grupos, em um encontro virtual aqui no Zoom, encontraram o desafio de iniciar uma construção coletiva sintetizando, em um curto espaço de tempo, necessidades que percebem no grupo para que o curso possa ser vivenciado e usufruído da melhor maneira possível. O grupo se constituiu em agosto de 2023, com o início da residência, curso imersivo de tecnologia promovido pelo Serratec com apoio da Firjan e do Sinditec, que os proporcionará aprendizado para o desenvolvimento de software, programação, e possibilitará ou facilitará o ingresso no mercado de TI da região serrana. Trata-se de um modelo novo de aprendizado para todos, ou quase todos, mediado por tecnologia. A construção de um ponto de partida comum é importante e necessário para apoiar a resolução de conflitos e para juntos cuidarem da necessidade desse novo sistema de que fazem parte. Dito isso, que é a formalização de tudo que a gente conversou aqui, eu queria perguntar para vocês e ouvir aí uma ou duas vozes de como foi essa experiência lá no grupo. Quem quiser, levanta a mão e aí a gente compartilha com o grupo. Lívia? Para falar as 2 palavras e dar uma breve explicação delas? Antes disso, eu queria ver se alguém queria compartilhar como foi a experiência, antes da gente trazer as 2 palavrinhas para o grupo. Foi ótimo, a gente trocou um diálogo ali rápido, foi uma troca de diálogo rápida, e a gente entrou em consenso. Cada um teve um pouco tempo assim para poder falar, e foi isso, foi ótima a experiência. Foi fácil, foi difícil? Foi tranquilo.
Ah, legal. Na hora que a gente chamar os grupos, e aí, se você for a porta-voz, você se manifesta novamente. Mas obrigada por compartilhar a experiência primeiro. Nada. Stephanie? Ah, liguei o áudio. Eu acho que foi mais fácil do que parecia. Foi bem leve, assim, para a gente poder desenvolver ali o pensamento juntos, né, em grupo. Cada um deu a sua opinião. No final, a gente meio que juntou o pensamento de todo mundo e conseguiu resumir. Foi bem legal, assim, a experiência. É Que bom, isso. fico feliz. Obrigada por compartilhar. Letícia? Nada. Na verdade, eu levantei a mão, mas eu vou deixar a Flávia falar, porque ela estava no meu grupo também. Tá bom. Obrigada, Letícia. Enquanto você falava, Cecília, eu estava anotando, né, do que seria para poder fazer, e quando fechou o grupo, eu optei por cada um ditar uma palavra. Então, teve palavras que realmente fechou ali, né? Mais de 2, 3, 4 pessoas escolheram a mesma palavra, e assim a gente conseguiu definir a palavra que em breve a gente vai apresentar. Achei bem bacana. A gente conseguiu se reunir num espaço curto de tempo, sem muita discussão, sem muita não, né? Sem discussão, na verdade. E conseguimos Legal. definir as palavras com bastante facilidade. Que bom, fico feliz. Inteligência coletiva aí aparecendo. Todo mundo alinhado, todo mundo no mesmo Sim, sim. objetivo, né? Então tá, obrigada por vocês compartilharem a experiência. Agora sim, vamos então para o primeiro grupo que quer falar. Não precisa seguir a ordem, como eu comentei. Quem vai ser a primeira que vai falar? Tem 3 pessoas com a Posso, mão, 4 mãos posso falar levantadas. ou Ceci? Só levanta a mão para saber quem é, por gentileza. Rodrigo? É porque eu não tô achando aqui o Ah, ícone. Rodrigo, tá bom. Ali embaixo tem reaction, mas já te achei. Rodrigo Pinheiro. Isso, né? Isso. Aham. Que eu ia comentar também na tua pergunta anterior, para a gente também Ah, tá. foi tranquilo, assim, as palavras foram muito parecidas, né? Na maioria ali bateu uma e outra igual das duas ali, e aí a gente definiu por companheirismo e empatia, que acho que andam meio juntas ali, e acho que ao longo do curso, tendo essas duas características, vamos dizer assim, acho que a gente vai conseguir avançar bem, de forma que todos vão aprender, né? E todos vão contribuir também, que acho que é o mais importante, ao longo da jornada. Companheirismo e empatia? Isso. Aprender juntos? Seria mais ou menos isso, companheirismo? Aprender juntos, né? E ensinar sempre que possível também, né? Que quando a gente ensina, a gente aprende também. Mais do que quando a gente só escuta. Então, companheirismo seria mais no sentido de aprender juntos, ensinar sempre que possível. Sim. E a empatia? A empatia é justamente o que define a palavra, né? Ou seja, se pôr no lugar do outro, né? Sentir a dor, a dificuldade do outro e tentar, através dessa compreensão, se colocar ali no lugar e tentar entender a dificuldade que a pessoa tem para aprender alguma coisa, entendeu? E tentar lidar isso aí de uma forma que a pessoa possa desenvolver também, né? Ainda que com as dificuldades que ela possa ter. Maravilha. Você acha que do jeito que eu escrevi trouxe o que vocês discutiram lá no grupo? Então, companheirismo, aprender juntos e ensinar sempre que possível, empatia, sempre a dificuldade de tentar entender. Resume bem? Eu acho que tá bem resumido. Sentir a dificuldade, tentar entender isso. Acho que tá bem. Então, tá bom, Rodrigo. Obrigada por falar pelo grupo, obrigada ao grupo todo pela construção e pelas palavras. Obrigado. Valeu. Lívia, quer seguir então, já que você está com a mãozinha levantada, foi a primeira de todas? Pode ser. No meu grupo, cada um falou uma palavra, teve paciência, compreensão, proatividade, comunicação, comprometimento, só que a gente acabou optando pela comunicação e comprometimento. Comunicação é importante, né, em qualquer lugar que você esteja, tiver algum para solucionar problemas, para poder não ter atrito de ideias, poder, né, chegar em um consenso, enfim. E comprometimento é importante a gente estar ali junto, né, com o grupo para resolver as atividades, estudar,
adquirir mais conhecimento também com as atividades, né, a serem dadas por vocês também. Mas no dia a dia, eu acho que essas duas palavras são importantes, seja no trabalho, numa faculdade, enfim, qualquer, até numa família, né? Sim, na A vida, né? comunicação é importante. Vê se do jeito que eu escrevi eu consegui, né, colocar do jeito que vocês discutiram lá. Comunicação para soluções, minimizar os atritos e comprometimento, trabalho em equipe, adquirir conhecimento. É nessa linha? Sim, ficou ótimo. Tá bom, Se alguém amiga. quiser do meu grupo. Ah, não pode, né? Tem que ser seu. Não, poder pode, mas o consenso é importante que tenha acontecido lá no grupo, né? A não ser que Sim, se ficou muito fora, aí ok, aí alguém levanta a mão para a gente dar uma corrigida. Não, eu falei para se de repente alguém quiser implementar alguma coisa. Ah, Mas sim. tá Não, mas se certo, tá está ótimo. todo mundo combinado, Tá certo. ótimo. Muito obrigada por compartilhar, obrigada ao grupo. Nada. Letícia, quer falar? Posso falar sim. É, o nosso grupo também, assim, por um outro lado, a gente não teve umas palavras muito distantes em relação ao contexto em qual a gente queria inserir. Então, acabou que as palavras que surgiram, né, elas literalmente meio que queriam dizer a mesma coisa. Então, a gente ficou como comprometimento também e união. Porque para a gente, assim, é uma coisa que complementa a outra. Como foi falado, o comprometimento é a base, é a chave, né? Para um curso tão intenso, com tantas horas assim. E acaba que se você não tiver comprometimento, você acaba meio que dificultando a vida do outro também que está ali com você. Então, se algo depende daquela pessoa, se ela não tiver o comprometimento necessário, né, acaba dificultando para quem está ali do lado, para quem está no grupo. E eu acho que é o mais é o muito importante assim. E a união diz exatamente sobre isso. A união é meio que literalmente, como foi dito também, como empatia, eu acho que é realmente entender a dor do outro, estar junto acima de tudo, entender as diferenças, né? E saber que se você não tiver um grupo unido, se você tiver um grupo muito distante, as coisas não vão funcionar. Então, a união é uma peça-chave e os dois se complementam, né? Maravilha. Deixa eu ver aqui, botar no padrão para você conseguir enxergar. Mas ver se ficou mais ou menos do jeito que o grupo combinou, né? Que queria trazer comprometimento para conseguir, não, é para seguir, na verdade, Isso. para seguir com o programa e facilitar toda a equipe, e união, empatia, estar junto, respeitar as diferenças. Tá ótimo. Tá. Então, muito obrigada por compartilhar, obrigado Obrigada. o grupo pela construção aí. Ana Paula? Oi, boa tarde a todo mundo. Para poder conseguir ali achar as duas palavras, eu achei que foi bem tranquilo, nosso grupo se comunicou super bem, todo mundo falou, mesmo com a câmera fechada, todo mundo falou, se comunicou, então nós conseguimos chegar a duas palavras, né? Que é cooperação e confiança. Sobre a confiança, eu acho que é importante em qualquer parte da nossa vida, né? Dentro de casa, no relacionamento, se você está fazendo uma faculdade, se você está trabalhando, então, em qualquer lugar, a confiança é muito importante. Então, aqui eu acho que a gente tem que confiar, sim, uns nos outros. E como que a gente consegue isso, né? Até uma palavra um pouco generalista, né? Porque dentro dela engloba outras coisas, como a Letícia falou, comprometimento, né? É uma forma da gente conseguir a confiança dos nossos colegas, né? Eles sendo comprometidos, estando aqui realmente para estudar, comprometido com o horário. Então, eu acho que essa confiança é muito importante. Para mim, assim, é o mais importante. E o outro é a cooperação, né? Porque aqui nós temos o mesmo objetivo, acredito eu, que é de conseguir sair programando e ser inserido no mercado de trabalho. Então, a gente precisa cooperar uns com os outros, né, para que assim a gente possa chegar nesse objetivo junto, porque como você disse, né, Cecília, a gente aqui não está aqui para competir um com o outro, a gente está aqui para se ajudar e conseguir conquistar esse objetivo junto, que é muito melhor do que fazer isso sozinho, né? Então, a cooperação é muito importante. Sem dúvida. Maravilha. Vê se eu consegui
resumir as palavras aqui, ó. Cooperação, alcançar objetivo em comum, confiança uns nos outros, comprometimento. Tá ótimo. Maravilha. Então, muito Obrigada. obrigada por compartilhar e obrigada ao grupo pela construção. Jefferson. Oi, tá me ouvindo direitinho? Bem. Oi, gente, boa tarde. Vamos lá, né? A parte do nosso grupo foi muito dinâmico, foi bem divertido para falar a verdade. A gente falou sobre, a gente disse muitas palavras e chegamos inclusive a duas, né? Por um consenso, acordo, por tudo direitinho. E acho que não só o nosso grupo, mas todos os grupos, né? Se a gente for pensar ali no companheirismo, empatia, comunicação, comprometimento, união, cooperação, a gente pode dizer que também está sempre relacionado ao outro, né? É sempre relacionado a você ou a qualquer outra pessoa. E a gente chegou em duas palavras. A primeira foi a resiliência e a segunda foi a empatia. E dessas duas palavras, eu vou começar primeiro pela resiliência, né? Empatia, né? Isso. Da resiliência, a gente começou a dialogar e a comentar um com o outro sobre o quê? A gente falou um pouco sobre a persistência, né? E aí que faz pensar numa frase que meu pai fala muito para mim e que inclusive eu tenho tirado ela nesse projeto de vida agora que a gente está tendo nesse momento, é que aquilo que não te desafia não te transforma. Ou seja, isso é muito assim profundo se a gente for pensar bem bem a fundo dessa palavra mesmo, porque todos aqui estão em um só propósito, em um só direcionamento. Claro que tem alguns que têm uns objetivos um pouco mais distintos, mas todos nessa sala aqui têm sempre o mesmo propósito. E a parte da adaptação, a parte de que vem do próprio ser, né? Ou seja, é eu comigo mesmo. E a empatia, a gente quis colocar essa palavra mais para se relacionar ao outro, que está sempre com o que tem a ver com o que o outro tem a oferecer, com o que o outro tem a ajudar, até ouvir, a entender. Então fica muito mais fácil, porque às vezes alguma coisa pode ser óbvio para mim, pode ser tá bem ali como, né, na cara do gol, mas às vezes não pode ser tão óbvio ali para Lívia ou para Ana Paula, né? Então, por mais que esteja óbvio para mim, a gente precisa sempre externar isso, né? Então a gente colocou essas duas palavras sempre um pouquinho ligando ao próprio ser e também ligando a um pouco do outro, né, do companheiro. Maravilha. Vê se do jeito que eu escrevi, eu consegui resumir o que o grupo pensou, então. Resiliência, persistência, enfrentar desafios para transformação, empatia, relação com o outro, ajudar, escutar. Bem, perfeito. Maravilha. Muito obrigada por compartilhar, pela criação do grupo. Nada. E o último, quem vem? Não, foi dividido Foram em só 5 5? grupos. Ah, desculpa, gente, não prestei atenção nisso, então. Desculpe. Maravilha, então fechamos aqui a construção do acordo desse grupo e a gente percebe que tem muita similaridade, né? Inteligência coletiva aqui visível, né? Enquanto as palavras-chave têm algumas idênticas, né? Comprometimento, empatia, mas quando a gente observa as justificativas, a gente vê o quão próximo vocês estão. Todo mundo precisa das mesmas coisas. E esse é o combinado de vocês. É a forma que vocês vão se esforçar para seguir aí para os próximos 5 meses. E eu tenho certeza que se isso daqui conseguir ser colocado em prática, vai ser um sucesso. Vai fortalecer os trabalhos em equipe, vai fortalecer todo o grupo, né? Toda a residência da 23.2. Sem dúvida vai ser um sucesso. Então, vocês vão receber esse material, mas estou deixando ele aqui para vocês observarem, verem o que vocês criaram. Vou dar até uns segundinhos aqui de silêncio para vocês verem a construção feita por vocês. Maravilha, gente. Então, era esse o nosso propósito. Agradeço por toda a construção. Não vamos agir de maneira diferente dos outros encontros, vamos tirar nossa fotinha, vamos registrar esse momento
ajeitei os cabelos, as câmeras, sorrisão. Cecília, só interromper um minutinho, por favor. É rápido. É porque eu não sei se teve lista de presença, alguma coisa do tipo, e como eu entrei um pouquinho atrasado por causa da conexão aqui, aí eu não sei se conta, se não conta. Eu vou tirar a fotinho, aí eu interrompo a gravação e a gente tira a dúvida, tá bom? Tá bom, obrigado. Então vamos lá para a foto. Peraí, tá indo a primeira. A segunda. Foi. Muito obrigada, gente. Foi um prazer vê-los. Só para eu interromper aqui a